Eu sou Palmeiras, sim, senhor. Bora falar agora sobre o Palmeiras e a novidade que vem de Portugal. A imprensa de lá afirma que Richard Rios interessa ao Porto. Negociação que poderia ser concretizada depois do Super Mundial de Clubes, antes chance nenhuma, até porque Porto e Palmeiras se enfrentam, estão no mesmo grupo e não haveria tempo hábil para que o Porto fechasse o negócio dos mais caros e complicados com o Palmeiras até dia 10 de junho, quando se encerra a janela de transferências para o Super Mundial. A Leila Pereira já afirmou que não perde, em hipótese alguma, nenhum dos seus jogadores de ponta antes da competição internacional. A ideia da Leila, inclusive, é manter o atual elenco até dezembro, com exceção do Estevão, que já está negociado com o Chelsea. A imprensa de Portugal afirma que as tratativas para a contratação do Richard Rios já começaram por meio dos seus agentes, embora ainda sem oferta para o Palmeiras. Verdão alega que não tem a menor possibilidade de negociá-lo por menos do que 130 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Richard Rios havia sido comprado do Guarani por 7 milhões e meio de reais, negociação das mais interessantes e inteligentes do Palmeiras nos últimos tempos. Só para completar, já tem gente garantindo que se vender o Richard Rios, o Palmeiras vai utilizar essa grana para a contratação de Ezequiel Barco, meio atacante argentino de 26 anos de idade, que atua no Spartak Moscou, é um velho sonho do Flamengo. O grande problema é que o Spartak Moscou só vai aceitar uma negociação na casa dos 130 milhões de reais. Venho contando para vocês já há alguns dias que Palmeiras e Nottingham Forest têm um acordo em relação a Ramon Sosa, mas o atacante paraguaio, de 25 anos de idade, resiste à ideia de voltar para a América do Sul. Ele prefere continuar na Premier League. Hora de falar sobre o Palmeiras para responder se o Verdão pode faturar um troco com o Danilo. Você lembra dele? Volante revelado na base, um dos mais promissores do elenco e vendido em janeiro de 2023 para o Nottingham Forest. O início dele por lá foi extremamente promissor, mas Danilo acabou se contundindo e perdeu espaço na Inglaterra, tanto que o jornal Mail Sport informa que existem negociações para que ele troque o Nottingham Forest pelo Lyon, clube francês de John Textor. A operação geraria na casa dos 20 milhões de euros. Na hora lembrei que o Palmeiras, quando vendeu o Danilo, ficou com 10% da mais-valia, e aqui que vem a má notícia para o torcedor do Palmeiras. Verdão havia vendido o Danilo em janeiro de 2023 por 20 milhões de euros. Se o negócio com o Lyon for fechado por 20 milhões de euros, não há lucro para o Nottingham Forest, ou seja, o Palmeiras não fatura nenhum centavo na negociação, exceto pelo mecanismo de solidariedade, que é um pequeno percentual, que varia de 0 a 5% de acordo com o número de anos que o atleta passou nas categorias de base. Meus caros, como o Palmeiras viaja para o Mundial e como viajará Paulinho para o Mundial, já que está todo mundo aqui no chat enlouquecido com a nota do nosso palestra, que diz que após o Mundial não está descartada uma nova cirurgia no Paulinho, atacante do Palmeiras. Eu tenho dito, o Danilo é mais testemunha até, que isso não é normal, né? O que está acontecendo com ele, vai, volta, joga, sai, entra, sai, não é normal. Ele não disse que sente dor, né? Ele disse lá no pós-jogo do jogo contra o Alianza Lima que está controlando a carga para o problema não voltar e tal, e agora que não é normal, não é normal, né? O Léo Barbieri e o Rafael Bulara trouxeram essa informação. O que a gente tem a respeito disso, Latifi, Danilo? Começo com você, Latifi, querido. Então, Massa, nesse jogo que o Paulinho falou com a imprensa na Zona Mista, depois da goleada contra o Sporting Cristal, me chamou a atenção que ele disse que a lesão dele é muito grave. E em nenhum momento a gente ouviu isso da boca do Palmeiras. Todo mundo dizia que era um procedimento simples, que em 3 meses ele estava zerado, mas conversando enquanto o tempo vai passando e o Paulinho não joga, principalmente quando ele entra em campo, faz a estreia e a gente espera uma progressão de minutos, isso não acontece, né? Os minutos dele em campo vão diminuindo, ele é cortado das partidas. O que o Palmeiras diz hoje sobre a situação do Paulinho? Ele segue o cronograma individualizado, que a gente já está cansado de ouvir falar sobre, que é o controle de carga nos treinos e nos jogos, isso continua acontecendo. E o que eles falam todos os jogadores do elenco podem passar por uma cirurgia. Se eles se machucarem, isso vai acontecer. Foi isso que me passaram. Mas essa questão do Paulinho realmente é preocupante, porque ele mesmo disse, né, que é uma lesão muito grave, incomum, e que ele
ainda sente após os jogos alguns resquícios da lesão. Então isso é preocupante. Mas internamente o Palmeiras não confirma essa versão de que o Paulinho pode passar por uma cirurgia. Tanto é que ele jogou contra o Cruzeiro, né? Ele teve bastante minutos contra o Cruzeiro. 45. Foi um tempo aceitável. Tanto é que na minha matéria de hoje foi o tempo que Paulinho, Estevão e Vitor Roque mais estiveram em campo juntos nesse jogo contra o Cruzeiro, 45 minutos. Então me causa estranheza nesse momento, porque ele jogou normal e o Palmeiras está de folga, não divulgou nenhum boletim médico sobre ele, então acredito que essa programação siga normalmente até a disputa do Mundial. Beleza. Danilo, algum pitaco a respeito disso? Bom, eu também tentei, depois que saiu a informação aqui do Bolara e do Barbieri, para ver se tinha alguma informação extra, alguma confirmação. Não obtive nada. Confio no trabalho dos nossos dois colegas. E o que eu acho é o seguinte: o Palmeiras tem que se pronunciar sobre isso. Não pode ficar deixando para trás, deixando passar, tratando como se fosse qualquer coisa. Tem que ser claro, tem que falar, e não é com a gente, sabe? Às vezes as pessoas, vocês acham que é o quê? Cara, tem aqui 1.200 pessoas com a gente só nesse programa. Depois vai o pessoal que vai assistir offline, tem rede social, tem jornalista, tem torcedor, tem um monte que vai lá para os Estados Unidos para assistir. Cara, o Palmeiras tem que ser mais claro, cara, com essa história de ficar tentando esconder tudo, e cheio de enigmas, cheio de... assim, tem que ser claro, cara. Saiu, já que já vazou, então fala. Se uma coisa é o seguinte, tentar esconder, tentar segurar e não vazou, beleza, você segura. Cara, vazou, seja claro, explica, trata, dá certinho a comunicação, que é o mínimo que um time precisa fazer, um time desse tamanho precisa fazer. Beleza, bom, eu só concordo com o Danilo Lavieri e a informação que eu obtive lá no Paraguai, depois conversei novamente com uma pessoa e a informação é essa: ele teve aqui no popular, canelite, essa inflamação na membrana da tíbia, que causa, se não tratado, uma fratura por estresse, e que a ideia era fazer com que ele fosse gradativamente aumentando o tempo de jogo. E quando aumenta, ele vai para o repouso, significa que não está 100%, que ele sentiu algo, né? Ou é dor, ou é algum incômodo. É isso que fica, né, no ar, sabe? Porque no final é o próprio Palmeiras que paga por isso, né? Que as pessoas ficam chamando o treinador de pardal, de burro, como tem muita gente aqui no chat que quer a saída do Abel Ferreira, porque não põe o cara para jogar, e as pessoas ficam sem informação, e aí reclamam, o problema é o técnico paneleiro, isso que a gente ouve quase todos os dias nas redes sociais, entendeu? Então, acho que tá aí, tá explicado, entendeu? E boa. Um abraço pro Léo Barbieri, que está na nossa audiência, acabou de mandar mensagem aqui, ele que deu a notícia no nosso palestra. Um abraço para ele, e abraço também para Vanessa Schmidt, mandando aqui mensagens no Instagram, nos acompanhando. Abraço para todo mundo, deixem o like. Deixo meus também abraços para todos aí que estão acompanhando a gente aqui, muitíssimo obrigado. Bom, o Demolio Alliance está dizendo que mandou um superchat para a gente, obrigado. Está dizendo que o Abel Ferreira o traumatizou. Eu tenho medo do que o Abel é capaz de proporcionar ao palmeirense. Esse é o nosso maior rival. Ele está falando do Corinthians. Evidentemente, a gente vai tocar nesse tema um pouquinho mais para frente. Você pode responder a enquete, né? Caminho do Palmeiras na Libertadores e Copa do Brasil muito difícil, médio, fácil. Está meio assim equilibrado. Não tem um que está ganhando, fácil que está perdendo feio lá atrás. Tá bom? A galera de cima aqui falando sobre o Paulinho e tal. E biriri, bororó, biriri, tá? E é isso. Alguém lembrou aqui que o Henrique fez foi o mesmo que o Gabigol fez no ano anterior. Eu não lembro exatamente na campanha do Flamengo do Gabigol, mas enfim, a gente vai dar uma olhada nisso com mais calma. Viagem para o Mundial, Latifi. O time está de folga hoje, volta amanhã e viaja na segunda-feira, né?
O Palmeiras folga amanhã, mais uma vez, foram 3 dias de... O Palmeiras folga amanhã, de novo, foram 3 dias de folga depois da derrota para o Cruzeiro, antes de começar a preparação para o Mundial, e o time viaja no dia 9, na segunda, só que vai ter 8 desfalques. A gente até comentou na live passada que a presidente Leila Pereira ia emprestar o avião, vocês devem se lembrar que ela ia resgatar esse pessoal, só que na época eram só 3, né? Era o Estevão, o Benedetti e o Luigi. Só que saíram as convocações do Paraguai, do Uruguai e da Colômbia, e aí Richard Rios, Gomes, Piquerez, M. Martínez, Facundo também serão baixas com a delegação que viaja no dia 9 para os Estados Unidos. Isso, de certa forma, afetou o desempenho do Palmeiras no Paulistão. Se vocês lembram, no segundo jogo da final, o Abel não colocou os uruguaios para jogar, que foram para a data FIFA e sequer atuaram, aí o Aníbal Moreno jogou. Só que agora o Palmeiras vai ter um pouquinho mais de tempo. Quem tá fora vai encontrar o time direto lá na Carolina do Norte. Então o Palmeiras teve essa ajuda da presidente Leila para ter todo mundo à disposição o mais rápido possível depois dessa data FIFA. Certo, bom, os caras vão chegar nos Estados Unidos dia 13, é isso, Latifi? Acredito que sim, só vou confirmar aqui, Massos. O avião da Leila vai virar um metrozão da América Latina, hein, Massa? Vai pousar de cidade em cidade pra pegar os caras. E os caras tem que olhar embaixo, os caras com o dedão assim, ajuda nós. Tá certo. Pegando uma carona. Fala aí, Latif, diz. A viagem da presidente Leila começa no dia 11, né, para ela ir para os Estados Unidos. Agora vai ter que ver como vai ser essa logística para reunir todo mundo, para todos irem juntos. Lembrando que a Leila também vai com o Serginho, né, o massagista do Palmeiras, para já ir ajudando essa galera a se recuperar para chegar a 100%. Vamos imaginar aqui já, Estevão, Serginho e o Gomes pelo Paraguai, eles vão estar tudo em São Paulo, que joga Brasil e Paraguai na última rodada. Então já é uma facilidade para eles aí. E aí, olhando a tabela aqui, tem Bolívia e Chile na Bolívia, mas não tem nenhum convocado. Uruguai e Venezuela no Uruguai. Então teria que bater lá no Uruguai para pegar Piquerez, Facundo e tudo mais. E Argentina e Colômbia, na Argentina tem o Rios. E acho que é isso só, né? Então seria uma viagem em Brasil, São Paulo, Uruguai, não é isso? São Paulo, Montevidéu e Buenos Aires. Não é tão complicado assim, né? Tomando um vinhozinho pra lá, um vinhozinho pra cá, e vai rapidinho. Eu já ia pedir à senhora presidente que me deixasse no Uruguai comer uma parrilha, depois na Argentina um bife ancho, e aí eu volto a pé, tá bom? Não tem problema nenhum, tá tudo certo, porque Montevidéu, querida, saudades de você, coisa linda que eu vivi naquela cidade. Ô, país maravilhoso. Fala, garoto! Voltando sobre o assunto Paulinho, conversei com o staff do jogador agora, eles desconhecem uma possível nova cirurgia no momento. Eles mantêm a versão do Palmeiras de que ainda existe a questão da preocupação com o controle de carga, para não estourar de novo. Então, Palmeiras e Paulinho estão alinhados nesse discurso, né? A notícia é que não está descartada uma nova cirurgia, né? Não é que vai para a cirurgia, o pessoal já dá uma deturpada no que está escrito, mas faz parte. Meus amigos, vamos deixar o like, se inscrever no canal, mais de 1.200 pessoas conosco, muitíssimo obrigado. O Danilo Lavieri vai mostrar os cabelos brancos se chegarmos aos 1.000 likes, certo? Eu não posso prometer nada, porque meu cabelo não irá crescer durante a live, tá? Bom, e tivemos visita ilustre na academia de futebol. Vocês têm sentimentos diferentes para as crias da academia, quando eles vão jogar em outros lugares? O Latif está dizendo que tem. O Lavieri, não sei, enigmático. Eu repito, eu não tenho nenhuma. Saiu do Palmeiras, vai viver a vida dele, com respeito, claro, e se voltar e estiver jogando bem, ok. Mas eu não tenho essa coisa. Cadê Gabriel Jesus? Onde está você, Jesus? Me contem, como foi essa passagem do Gabriel Jesus pela academia de futebol, Latif?
Não foi ainda, tá sendo, viu, Márcio? O Gabriel Jesus vai ficar até quinta-feira utilizando as estruturas da academia de futebol, mas para quem tá imaginando algo, uma volta do Gabriel Jesus, difícil. Ele ainda veio com um funcionário do Arsenal que tá acompanhando ele, então os caras mandaram até alguém para ter certeza que o Palmeiras não vai sequestrar o Gabriel Jesus nessa passagem por lá, para ele continuar no Arsenal. O Gabriel Jesus em janeiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, então ele está nesse processo de recuperação e escolheu a academia de futebol, que já foi elogiado diversas vezes por diversos jogadores, por quem acompanha lá, a seleção já foi lá também, que tem muita tecnologia para o Gabriel Jesus estar bem recuperado. Óbvio que a gente já falou sobre Gabriel Jesus aqui, que a presidente dela chegou a ser pressionada por um momento, mas o jogador não queria voltar para o Brasil, e aí ele teve essa lesão grave, mas é só uma passagem para matar a saudade, viu, Mancini? Nada de extraordinário nessa passagem do Jesus pela academia de futebol. Então é isso aí, família. O vídeo de hoje foi esse. Tamo junto e até o próximo vídeo. Avante palestra!